A gente estruturou um curso da seguinte maneira. Primeiro, é importante que o médico se localize dentro do mercado onde ele está. Tá? Então, a gente começa falando um pouquinho do mercado da saúde, que é um mercado diferente, não é um mercado comum, não há previsibilidade, a gente tem uma série de problemas no mercado de saúde atual, uma inflação médica extremamente descontrolada, e é importante que o médico tenha um pouquinho de conhecimento de custo, porque ele tem uma formação técnica muito boa, mas a hora que ele vai trazer isso para um modelo prático, infelizmente, ele não tem formação nenhuma. Então, no primeiro modelo, a gente tenta mostrar para ele como que funciona esse mercado. Uma vez que ele conhece esse mercado, ele precisa aprender a como se remunerar. Ele não sabe se remunerar, ele faz contratos sem ter noção nenhuma do modelo que ele foi contratado. Então, a gente tem um parceiro, que é o Daniel, ele tem uma experiência enorme, ele tem uma empresa que trabalha com faturamento médico, ele conhece todos os meandros que estão envolvidos aí nas questões de tabelas médicas, honorários médicos, CBHPM, sociedade de especialidades, etc. Então, ele entra nessa vertente muito importante, que é com relação ao faturamento médico. Depois, a gente entra numa seara de processos, que o médico não tem noção nenhuma. Ele precisa conhecer processos, ele precisa saber o que é uma certificação, né? Então, os modelos de certificação que nós temos, como que isso é elaborado, como se constitui um processo. Esse é um outro módulo. Quem coordena isso é o Roberto. O Roberto ele é especialista em Six Sigma, ele é engenheiro, não é médico, mas ele trabalha na área da saúde há mais de 20 anos, então ele tem uma experiência muito boa nesse aspecto. Em paralelo, a gente também precisa falar de riscos em saúde. E é engraçado que, quando a gente fala de risco, o médico tem uma formação muito do risco técnico, né? Na questão qual é o risco, segurança do paciente, infecção hospitalar, etc. Quando a gente começa a falar de risco financeiro, ele não tem a menor noção. Né? Então, é importante. Risco jurídico, ele também não tem a menor noção. Então, a gente entra nessa seara de riscos. Aproveitando que eu estou discutindo risco, eu entro numa seara jurídica. Nós temos um colega médico, que é cirurgião plástico, que é o Mário. Além de cirurgião plástico formado pela USP, ele é contemporâneo meu de faculdade, inclusive, ele é advogado, e ele está fazendo doutorado junto na São Francisco, justamente trabalhando essa ideia do conhecimento jurídico ao médico. Então, a gente entra nesse braço do jurídico. Um outro aspecto importante se relaciona à questão do marketing médico. Né? O médico não sabe fazer marketing, existe uma série de limitações. Então, para isso, nós trouxemos o Fábio, que é uma pessoa que tem um trabalho muito forte em marketing médico. Né? Ele trabalha na mesma operadora que eu trabalho. Ele revolucionou o marketing na operadora que eu trabalho. Então, a expertise dele, associado ao Mário, que vai falar um pouquinho da legislação, por isso que é um bloco combinado, é muito importante para dar essa noção de marketing ao médico. Ao mesmo tempo, nós temos o Perim, que é um cirurgião plástico, também formado pela USP, que se especializou na parte de academicismo médico, né? Então, didática médica, como transformar informação, como transferir informação. Então, ele entra muito nesse aspecto do didatismo. E a cereja do bolo é o professor Schau, da USP, que é um professor de telemedicina, acho que todos já ouviram falar. O professor Schau, ele é hoje uma das maiores autoridades em telemedicina, e a gente entra numa seara que é a medicina do futuro. Tá? Como que vai ser a medicina em 2025 e 2030? Tá? Traçando todo o panorama da inovação em saúde, das novas tecnologias, da própria telemedicina, como que ela deve ser encarada. Hoje não existe formação em telemedicina, então o professor Schau ele entra no circuito dando a cereja do bolo final, que é justamente para entregar para a gente como que é esse empacotamento do futuro.